Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Vamos ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Deus abençoe sua vida, que tem curtido, compartilhado, tem comentado, viu? Deus abençoe. A gente vê lá os comentários e ficamos muito felizes, né, em saber que você tem um grande interesse pela palavra de Deus. Então, temos muitas visualizações aí, a gente consegue ver, né, no YouTube. Então, ficamos felizes que o nosso trabalho está alcançando as pessoas, né? Esse é o fruto que nós esperamos receber. Então, estamos aí estudando o livro do Apocalipse. Você pode abrir a sua Bíblia, Apocalipse 13. Nós vamos começar o verso 5 hoje, né? Estamos falando aí da mulher, do dragão, das bestas. Tem aí um papelzinho para você ir anotando, para não se perder em todo esse simbolismo. Então, Apocalipse 13, verso 5, a palavra de Deus diz: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, a besta, ela traz ensinos, né? Ela tem boca para falar. Então, em Daniel 7, 8 e 7, 20 e 7 e 25, se coloca como Deus, né? O orgulho com grande poder, a que rejeita Deus, né? Se autodeifica, se proclama Deus. E 3 anos e meio. Não é literal, é um tempo limitado para agir, tem começo e fim. Ele vai tentar fazer o máximo de estrago possível e não se esqueça que é com a autorização de Deus. Verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, as atitudes da besta indicam quem ela é. Vai profanar o nome de Deus, minar a sociedade a respeito de Deus, né? Vão enfraquecer as coisas de Deus, difamar o nome de Deus, né? Você viu aí no carnaval, né? Que absurdo que foi, né? Jesus sendo difamado mesmo ali, uma coisa terrível. E o tabernáculo, os filhos de Deus, os que são do Senhor, serão difamados também, né? Paulo, por exemplo, perseguido, e o nome de Deus também, né? Verso 7, e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então vai haver guerra, pelejar contra os servos de Deus, e é para vencer, para matar mesmo, para que servos de Deus morram. E no ponto de vista do mundo significa vitória. Mas no ponto de vista de Deus significa a derrota da besta e a vitória de Deus. Quando o servo de Deus morre e não nega o nome do Senhor, venceram, estão na glória. O domínio da besta vai ser universal, globalizado, mas anticristão. Verso 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos são os que o adoram a besta, que são ímpios, que não são servos de Deus, que rejeitaram ao Senhor. Fala obra de salvação, plano de Deus desde o início. Deus não tem plano B. Vai acontecer conforme ele disse. Em Apocalipse 4, ele está no trono controlando tudo. 9 e 10, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada.
Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, presta atenção. Avalie aqui com critério, tá? Tudo aqui bem claro. Primeiro aqui, do grego, né? Perseguidores. É a justa penalidade de Deus. 2, perseguidos. Servos, se forem perseguidos, aceitem. É plano de Deus. Então, a segunda interpretação de perseguidos é a melhor, porque vão até as últimas consequências para manter a sua fidelidade a Deus. Não vai ser fácil no final. Então, se fosse só a penalidade de Deus, não seria tão difícil, eu acho. Mas a penalidade aí, essa consequência do diabo é muito complicado, porque ele vai perseguir ferrenhamente, mas não tem a vitória, né? A vitória é dos filhos de Deus. Então, a besta agora que emerge da terra. 13:11, vi ainda a outra besta. Então, são duas. Desculpe. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, essa besta saiu da terra, pode ser da terra de Israel, um religioso influente, ou alguém de uma falsa religião, que seria essa segunda besta. O aspecto dócil, atrativo, uma pessoa do bem, mas não é. O conteúdo que ela vai trazer vem do diabo. Então, ela vai trazer uma força religiosa, está atrás dela. Então, ela vai se unir à primeira besta, vai apoiá-la, os ensinos satânicos, filosofias, pensamentos incorretos. O mundo está sendo preparado, você está vendo tudo que está surgindo, por isso que você, eu não gosto nem de ouvir, não gosto nem, você precisa saber, para ver como que as coisas estão acontecendo. Então, o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, tudo já está aí programado. Então, a trindade satânica, não se esqueça que Satanás quer imitar Jesus. Então, ele tem uma igreja, ele tem obreiros, ele faz milagres, né? Então, nós temos aqui agora a trindade satânica. O dragão como Deus, a primeira besta como Jesus, o Filho, e a segunda besta, o Espírito Santo. Então, ele copia tudo. Ele não tem criatividade, ele só copia. Verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Lembra do milagre? A autoridade que o diabo deu ligada a ela. Um grande líder mundial vai ser apoiado por um grande líder religioso. Então, simula que o Espírito Santo dá apoio para a primeira besta ser adorada no lugar de Deus, com milagres, porque ela foi curada. Todos estão aí adorando esta primeira besta por causa desse milagre. 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu fez descer a terra diante dos homens. Olha para você ver, ele copia tudo, né? Então, essa besta religiosa opera sinais, é um falso profeta. Lembra de Elias que fez descer fogo do céu? Então, ele é um imitador. E as pessoas vão amar tudo isso, né? Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem. Perecem
porque não receberam o amor, a verdade, para serem salvos. Os falsos vão ser enganados, a terra está sedenta por sinais, eles querem ver as coisas acontecendo, e o falso profeta vai trazer esses sinais. Então os homens vão acreditar. O verdadeiro servo de Deus não se pauta em sinais, mas na palavra de Deus. Pare de ficar querendo ver coisa, porque é a palavra de Deus que é o seu foco. 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então agora começa a fazerem imagens. Então ela atrai os homens por causa dos sinais, que ficam maravilhados, né? O mundo fica maravilhado. Agora vão fazer uma imagem para ser adorado. Sinais claros do contrário à palavra de Deus. Lembra Nabucodonosor? As pessoas vão adorar aqueles que não são servos de Deus. 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha o poder, não se esqueça que este poder foi dado por Deus. Sinais vão acontecer na imagem, ela vai falar e mataria quem não a adorasse a besta. Então, ela mandaria matar. Os sinais vão acompanhando a besta para desonrar os ensinos de Deus. Então, fica constatado aqui a idolatria. Então, esses homens, né? Esse homem será adorado como o próprio Deus. 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Todos que estão vivendo nessa época em escala universal. Apocalipse 7:3, lembra? Diz assim, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ele está imitando. Então, os servos de Deus são selados nesse tempo de tribulação. São selados por Deus. O diabo vai querer selar os que são dele. Então, terão uma marca também. Será uma marca visível? Do servo de Deus é invisível, porque é o Espírito Santo, que é a salvação, é o selo do Espírito Santo. E do diabo? Pode ser invisível também. Controle da mente, ações das pessoas, né? Ter uma marca visível para mostrar ao mundo que fazem parte desse sistema. Então, essa marca só será feita nos servos do diabo. Os de Deus já estão selados pelo Espírito Santo. Não vão se perder. Leia Apocalipse 7 novamente, que você vai ver ali claro escrito. Servo de Deus tem selo, o Espírito Santo de Deus. E o diabo não pode mudar isso. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, essa marca, ela tem um objetivo. Está ligada à adoração da besta e não invocação, essa inovação tecnológica. Os aspectos religiosos da besta também vão estar na economia. A besta vai tentar vencer os servos de Deus pelo cansaço. Pessoas sendo identificadas como pertencente à besta, a perseguição aos cristãos, né? O islamismo, eles expulsam os cristãos da família, vilarejo,
as pessoas não podem comprar nada. Países que já existe uma exclusão de pessoas cristãs, já existe isso, por isso que estamos falando. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. Então será clara e visível. Existirão duas igrejas no mundo. A igreja da besta e a igreja de Cristo. Que vai se mostrar, sofrer oposição, pode ser uma marca comportamental e de pensamento, que está sendo construída a aceitar as filosofias que o mundo tem levantado. Isso é uma marca. 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. O que está pensando, calcule o número da besta. Vamos falar sobre isso. Primeiro, já falaram que 666 era Nero em hebraico, porque cada letra tem um número. Já falaram que era Hitler. 3, a trindade satânica. O número da perfeição é 7 e o diabo, né? Não chega lá, porque ele é imperfeito, ele é o diabo, né? O anticristo é o falso profeta. E 4, o número simbólico, incompleto. Apesar de tudo que a besta está fazendo, ela não é a perfeição. O poder verdadeiro é um homem usado por Satanás e é limitado, né? Então Deus falou para ele: você pode fazer isso, mais do que isso, não. Então tem que seguir aí aquilo que Deus está mandando. Então, um resumo até aqui. A besta que emerge do mar, nós falamos, e a besta que emerge da terra. Não esqueça do dragão, né? Agora, o cordeiro e seus remidos no Monte Sião. Capítulo 14, verso 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, o cordeiro em pé quer dizer que ele está pronto para a ação. Obra que Cristo realizou, né? Jesus. Sião, Jerusalém, geograficamente em Israel, simbolicamente representa a salvação. A presença na vida de Deus, lugar onde os salvos estão juntamente. Os salvos e o cordeiro. Apocalipse 21, 2 vai falar da nova Jerusalém. Então, junto, 144.000, totalidade da igreja, a visão da vitória, lá em Apocalipse 7. No capítulo 13, a besta está com a sua igreja na terra e os seus adoradores. No capítulo 14, a vitória do povo de Deus, a morte dos cristãos que estão com o Senhor. Os 144.000 foram selados pelo Senhor. E mais detalhes do selo, né, duplo, o nome do Cordeiro e do Pai, não tem como os servos de Deus serem confundidos. Então, o Cordeiro e o Pai é o nome que estarão selados. A besta marca os seus e o Senhor os seus. Existe uma separação clara entre as duas igrejas. 14:2, ouvi uma voz do céu, como de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como arpistas, quando tangem a sua harpa. Então o cordeiro está no céu, e a voz marcante era parecida com músicos que dedilhavam a sua harpa. Então era muito bonito, de louvor a Deus. Então é uma cena dos salvos louvando ao Senhor. Verso 3, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes,
e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, cantando uma situação nova, uma celebração diante de Deus, né? Na presença de Deus, todos os seres celestiais, a igreja, todos, na presença de Deus, louvando a Deus. Só os redimidos podem dar o verdadeiro louvor a Deus, pelo sacrifício de Jesus. Então, nós temos exclusividade no céu. Deus mostra para João a vitória. Olha que coisa linda. Verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, os que não se macularam com mulheres. 144.000 celibatários. A Bíblia não coloca a relação no casamento como pecado. Então, o texto não é literal. Castos, virgens, quer dizer a igreja que é a noiva. Virgem aguardando o noivo. Então, são os servos que se mantiveram puros com Deus. 2 Coríntios 11:2 diz: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens para um só esposo, Cristo. Então, está aqui ligado à igreja. São puras porque amam o Cordeiro, reconhecem o sacrifício e o seguem. Santos e puros espiritualmente. Foram salvos, restabelecidos na presença do Pai. Primícias é parte de alguma coisa, né? Esse pessoal é uma parte celibatária. E 2, o conceito de todos os homens, os que foram separados e salvos. Então, o foco, Deus honra seus servos, seguidores de Cristo. Verso 5, e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Então, são santos diante de Deus pela obra realizada por Cristo, são perdoados, andando na verdade, não são sujos e rejeitaram todos eles a amar a besta. Agora vamos falar a primeira voz. 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então, sem detalhe do anjo, né? Só fala assim: o evangelho de Cristo ainda está dando oportunidade, junto com os servos de Deus, a toda a terra. Até que Jesus volte, o evangelho será pregado. E os homens ainda terão a oportunidade de deixar de adorar a besta. Então, voltar-se para Deus. Mateus 24:14 diz que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o evangelho vai ser pregado a todo mundo, 100%. Aqui é 100%. Aceitar é outra coisa, mas que vão ouvir falar de Jesus é 100%. Verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de águas. Então a voz dizia: vocês ainda têm uma oportunidade antes que venha o juízo, que vai acabar com a oportunidade.
Essa voz é uma voz de esperança. O juízo está próximo, então observe a criação e reconheçam o seu Criador. Então, a primeira voz mostra misericórdia que Deus ainda tem por esse povo. A segunda voz agora, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a Babilônia tem dois significados. Um, geográfico, né? O império que levou o povo de Deus cativo. E segundo, simbólico, né? Os inimigos de Israel, uma organização humana, política, econômica, religiosa, que se levanta contra tudo que é a respeito de Deus. Então, lá no capítulo 17, nós falaremos sobre a queda da Babilônia detalhadamente, né? Esse reino mundano. Dado a beber, então está sustentando as nações com os seus pensamentos malignos, filosofias, formas de viver que desagradam a Deus. Tudo que o diabo faz, que a besta faz, as duas, o dragão, tudo é contrariando a palavra de Deus. Então, a grande Babilônia influenciou o mundo, embriagando o mundo com excitação para a prostituição espiritual e deturpa a palavra de Deus e práticas sexuais condenadas, imoralidade sexual desenfreada. Mostra as realidades dos decretos de Deus, selo de Deus. Agora temos a terceira voz. 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão. A primeira besta, então, é a segunda que apoia a adoração à primeira. A marca é física ou do comportamento das pessoas que desagradam a Deus. Temos a Igreja de Cristo, selada na presença de Deus, e a Igreja de Satanás na terra, que adora a besta e recebe a sua marca, que resiste às palavras do Senhor. Então, esse anjo agora vai falar com essa igreja. Verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, quem adora a besta receberá o vinho, o juízo de Deus, a cólera, né? Tumos do grego, que é a ira baseada na justiça de Deus. Não tem opção, é decreto de Deus, né? Quem adorar a besta vai receber a severidade do juízo. No tempo da oportunidade, o juízo de Deus vem preparando com misericórdia, mudança, mas vai chegar a hora que não terá mais a misericórdia de Deus, que vai ser completa. A ira é raiva, indignação, fogo e enxofre é o símbolo da condenação, tormento, né, atingindo duramente. Todos os ímpios receberão esse juízo. Vão perceber a realidade de que cordeiro e anjos eram verdadeiros, mas as dores será perceber que rejeitaram as oportunidades e elas não existem mais. Então estão diante do doloroso quadro de que não existe mais misericórdia. Enfrentarão o juízo de Deus, serão condenados porque Deus é justo. Amém? Vamos parar por aqui, está acabando o nosso tempo. Você tem um restante de dia excelente, continua com Jesus e até a próxima aula, se assim Deus o permitir. Um beijo grande no seu coração.